gente de todo o meu querido Brasil. Vai um abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, e eu tenho uma mensagem para nós. E o título da mensagem é esta: quem é o diabo da Bíblia? Hoje se fala tanto em diabo, então eu quero olhar para este livro e falar alguma coisa dentro deste livro. Você, meu irmão, de todo o Nordeste, de toda essa parte maravilhosa aí do Norte, por onde eu passei em 99, nos anos 80, nos anos 90, eu viajava, eu passei por aí tudo, e agora já faz um pouco de tempo que eu não ando, mas quem sabe um dia eu posso passar aí pelo Nordeste, passar aí por Alagoas, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Passar aí por Governador Valadares, por todo este lugar por onde eu tenho passado. Vai o meu abraço para todos vocês, meus irmãos, aqueles que me ajudam, que divulgam. Muito obrigado, muito obrigado. Deus conceda bênçãos e mais bênçãos sobre a sua vida. Você que tem levado esse conhecimento a outras pessoas que estão em sofrimento. Tem muitas pessoas que estão ali. É como eu estava meditando essa noite. Um elefante de pequeno. Você pega aquele elefante, o proprietário daquele elefante, eu vi muito isso em circo. Passa uma corrente na perna dele e amarra ali numa árvore, no lugar, ele fica preso. Ele vai andar, está preso. E ele fica ali parado. Ali põe comida, joga cana, joga capim, joga isso, joga aquilo outro. O elefante fica ali, o elefante não sai dali. Aí ele vai crescendo, sempre amarrado. E depois, quando ele está grande, se o homem pegar simplesmente uma correntinha de arame, um barbante, amarrar na perna dele, uma tira, amarrar na perna dele, e amarrar num cabo de vassoura, pegar um cabo de vassoura, enfincar ali, amarrar ali, ele fica ali. Porque para ele acostumou tanto ser prisioneiro, que para ele tanto faz até tirar até aquela tira, não precisa nem daquela tira. Coloca ele naquele lugar, o homem não põe mais a corrente, deixa ele ali, ele não sai daquele lugar que para ele está preso. Assim são essas pessoas. Essas pessoas, entra na cabeça dessas pessoas que elas estão certas, que não existe um outro caminho a não ser a religião que ela está, esse local que ela congrega. Não há um outro lugar. Então eles têm este lugar como um lugar aonde eles vão herdar a vida eterna dentro desse movimento chamado igreja. Então não há quem tira eles dali de dentro. Se você for falar, eles se levantam contra você. Eles são tão fanáticos. É como aquela pessoa que é fanático de um time de futebol. Você não pode falar nada contra aquele time que ele torce, que ele pode perder até a amizade com você por causa disso. Assim são essas pessoas fanáticas dentro dessas determinadas religiões. Então, por isso, eu trouxe esta palavra, o diabo da Bíblia. Então, meu irmão e minha irmã, eles colocam na mente das pessoas. E as pessoas crescem com esse conhecimento que a religião passa para eles. Eles colocam o diabo como a coluna. É como uma coluna que sustenta um prédio, um templo. Porque tudo joga em cima do diabo. Um casamento não vai bem, é o diabo. Um emprego, é o diabo. Dívida, é o diabo. Roubo, qualquer roubo,
é o diabo. Bateu o carro, é o diabo. Ficou doente, é o diabo. Qualquer probleminha que aconteceu, é o diabo. É o diabo. Então o diabo passa a ser o Deus deles. E a Bíblia fala, quem é o diabo? Quem é esse ser chamado diabo? A palavra diabo vem da palavra acusador, aquele que acusa. Quem é que te acusa? Aquele que te acusa é um diabo. Simplesmente. Não existe, dentro deste livro, não existe um ser de rabo, chifre, pé de boi, asa de morcego, pele cheio de escama, aquele nariz, tal, pontudo, aquela tal, e cor vermelha. Não existe dentro desse livro. Quem foi que criou isso? A religião. A religião criou um Deus para ela tem o Deus dela, e a religião criou um diabo. Deus é aquele que vai te levar para o céu. Então você tem que ser bonzinho para esse Deus te levar para o céu. Esse é o Deus da religião. E você tem que andar direito para você não ser levado pelo diabo. Então a pessoa fica entre a cruz e a espada, como se diz. Então a pessoa procura ser obediente. Você tem que obedecer ao seu pastor. Como eu já disse, não existe pastor. Eu nem gosto de usar essa palavra pastor. Mas como eu estou no tema, então eu vou usar essa palavra. Mas essa palavra não existe. Você tem que obedecer, porque eu sou um anjo. Eu sou o anjo da igreja. Onde está escrito isso, que você é um anjo? Você é um camarada que caiu de paraquedas? Você não quis saber de trabalhar? Você é um camarada que trabalhava, viu que ganhar dinheiro fácil na base da mentira? Você é como esses camelô que vive aí para baixo e para cima, arma uma banquinha aqui, arma outra banquinha lá e vai levando a vida dessa forma. Você fez a mesma coisa, você abriu aqui uma portinha, deu certo, você abre e aumenta cada vez mais e a coisa vai dando certo, você abre uma outra filial e vai dando certo, dali a pouco você está aí, como se diz, andando de carro blindado, com segurança, sendo um homem famoso, é aplaudido, no lugar que você chega se bate palma. Então esse é o verdadeiro diabo. Porque quando Jesus disse, o ladrão não veio senão matar, roubar e destruir, João 10:10, quem é esse diabo? A Bíblia diz ladrão, mas eles invertem, eles falam o diabo. Então, já que eles falam diabo, quem é esse diabo? Que destrói toda a esperança da pessoa, rouba, tira, mata o sonho da pessoa e rouba o dinheiro da pessoa. Porque roubar não é encostar uma arma numa pessoa ou estourar uma porta de uma loja, de uma casa, invadir e roubar. Roubar, você rouba com facilidade só com palavras. Como essas pessoas hoje, através de cartão de crédito, dizendo que é do banco, eu trabalho aqui no banco, o seu cartão foi clonado, papapá, aquele negócio que você já sabe. E e o seu cartão foi clonado, eu estou mandando aí um funcionário aqui do banco aí na sua casa, você passa o seu cartão, os seus dados, aí tá cheio disso. Pessoas caem, bilhete premiado. Então existe. Ele não usou violência nenhuma, não usou força nenhuma, só aqui. Então assim são esses caras de púlpito. Sobe lá em cima daquele palanque lá e só no blá, 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 blá consegue uma riqueza incalculável, como você sabe como as coisas andam aqui nesse Brasil. Então, voltando, quem é o diabo da Bíblia? A Bíblia fala de um diabo. Quem é esse diabo? Nós olhamos para o capítulo 6 e 70 de João,
Jesus disse, eu tenho 12 apóstolos. Eu tenho 12 apóstolos. Para as pessoas saberem que apóstolo era apenas 12. Jesus disse, eu tinha 12 apóstolos. Ele criou 12 apóstolos, ele chamou, convidou 12 apóstolos. Mas era um ou era o? Ele diz, era o diabo. Então ele não diz que Judas era o, ele diz que era um. Por que ele diz que era um? Por que ele não diz que era o? Porque diabo são todos aqueles que o acusam, acusador. Olhando para João, capítulo 5, versículo 45, Jesus disse, eu não vos acuso. Jesus nunca acusou ninguém. Ele disse, se vós ouvir a minha palavra e não crê, parece que João 12, as 48, 49, 50, de João diz, se alguém ouvir a minha palavra e não crê, eu não julgo, porque eu não vim para julgar. Eu vim para salvar. Mas as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Bem, então quem é que o acusa? Aí Jesus diz, vocês têm um acusador, que o acusa. E quem é esse acusador? Está no capítulo 5, 45 de João. Quem é esse acusador? Moisés. Moisés é o que acusava vocês. Qualquer coisa que vocês faziam era morto, sem misericórdia, sem perdão. Hebreus 10 e 28, por testemunho de 2 pessoas, 3 pessoas, era levado aquela pessoa fora do local da cidade ali e era apedrejada, era morta aquela pessoa. Então, quem acusa? Então aí você vê que aí está falando que diabo significa acusador, aquele que acusa. Quem acusou Jó? Foi quem? Foi um diabo de chifre, de rabo, de tudo. Quem acusou Jó? Conhece meu servo Jó? Homem reto, temente a mim? Nunca falou contra mim, sempre foi obediente em tudo. Também tudo que ele tem, quem foi? Foi um dos seus companheiros que estava ali. Foi um dos seus conhecidos que estava ali, que o acusava. Então, quando a Bíblia fala que o diabo é um acusador, não é um ser, conforme se ensina por aí. Porque a religião ensina esse ser, mas não prova dentro desse livro. Eu não vou entrar para não tomar muito tempo, mas eles falam tanto no diabo, que eles criaram, quando ali no capítulo 3, versículo 9 e 10, ali de Malaquias, Deus diz, trazei o dízimo, falando para Israel. Trazei o dízimo para que na casa do tesouro, para que haja mantimento. Bem, nós somos o tesouro de Deus. Então esse dízimo tinha que ser trazido para nós hoje. Se você for levar no pé da letra, esse dízimo tinha que ser trazido para nós, que nós somos o vaso. Hoje, o verdadeiro tesouro de Deus, aonde seria depositado. Então Deus disse, trazei o dízimo na casa do tesouro para que haja mantimento e fazei prova de mim que eu repreenderei o devorador. Aí eles pegam isso como chave. Repreenderei o devorador. Para que, através do fruto, a vossa lavoura produz. Repreenderei o devorador, o cortador, o destruidor. Repreenderei esses, como se diz, insetos. Que era migrador, cortador, devorador, destruidor, é tudo mesmo. Era um gafanhoto que vinha cortando. E abrirei a janela do céu e derramarei bênção. Não, derramarei chuva. Então a lavoura para produzir tem que ter chuva. Então hoje aparece esse grupo de ignorantes, transforma
a chuva em bênção e transforma os gafanhotos em diabo. E sendo que este livro, você não encontra um ser em lugar nenhum da Bíblia, um ser da forma que eles pintaram. No século XI, pintaram esse tal de diabo, de chifre, de rabo, pé de boi e de asa de morcego, e pintaram ele de vermelho. Fizeram essa figura horrível para amedrontar o povo. Então isso é para trazer medo para o povo. O povo vive aterrorizado, amedrontado, com medo desse tal de diabo. Mas a Bíblia nos diz que diabo é aquele que o acusa. E quem é Satanás? Aquele que opõe. Aquele que opõe. Você fala que vai fazer um negócio, ele opõe na sua vida. É o Satanás. Né? É o Satanás. Foi por isso que Jesus disse para Pedro, quando Jesus disse que ele seria levado à cruz, seria morto, mas no terceiro dia ele ressuscitava. O que Pedro diz? Está no capítulo 16, versículo 20 lá de Mateus, ele diz assim, de maneira nenhuma vou deixar acontecer isso. Não, isso não vai acontecer com o senhor. Ele falou, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque estava opondo na vida de Jesus. Então, toda aquela pessoa que opõe na sua vida, você está falando que vai casar, ele opõe. Você está falando que vai mudar, que você vai vender, que você vai comprar, que você vai viajar, ela entra e tentando tirar, opor na sua vida. Você não está pedindo opinião nenhuma para ela, mas todas as coisas ela está metendo a colher de pau dela no meio dos seus negócios, da sua compra, da sua venda, da sua vida pessoal ali, com a sua família. Satanás. E aquele que acusa as pessoas, que hoje está cheio aí de pessoas dentro dessas religiões, que é um verdadeiro diabo que o acusa as pessoas. Então, por isso que a Bíblia fala, Jesus só disse assim, eu não tive 12 apóstolos e um era o... Não, ele não disse que era o, era um. Por quê? Porque é o que Judas fez. Então Jesus disse isso, que um era o diabo. Moisés, quem acusava? Eu nunca acusei vocês. Quem acusava vocês é o acusador. Quem era o acusador? 5:45 de João. Era Moisés. Tudo que vocês faziam, Moisés o acusava. E era morto, essas pessoas. Então é isso, meu irmão e minha irmã. Não crê da forma pela qual eles falam, tentam explicar, mas na verdade, diabo é um acusador. Satanás é aquele que opõe na vida das pessoas. Se você gostou dessa palavra, se você estava em dúvida, você não tem mais dúvida, porque nós da graça esclarecemos a realidade a vocês. Fique com esta palavra, graça e paz para todo. Bye, bye.